Fala, galerinha, beleza? Aqui quem fala com vocês é o professor Caio, professor de Física aqui do canal Educação. A gente está iniciando mais uma aula de aprofundamento em Ciências da Natureza. Bom, galerinha, hoje o nosso encontro do dia 27 de setembro, ele vai abordar agora sobre as máquinas térmicas, uma continuidade do tema de máquinas simples, só que agora a gente vai trabalhar não as máquinas mecânicas, não as máquinas relacionadas a movimento, mas sim as máquinas que vão funcionar mediante a presença de calor, mediante a presença de uma combustão. Bom? Então, começando o nosso encontro de hoje, vamos observar que o nosso tema, o nosso conteúdo é máquinas térmicas simples, história dos combustíveis e das máquinas térmicas. Hoje, na nossa disciplina de aprofundamento, no dia 27 de setembro, a gente vai trabalhar com esse tema. Tá? E para acompanhar vocês, eu, professor Caio, estarei trabalhando com vocês essa temática. Para esse objeto do conhecimento, o nosso objetivo é elencar os materiais e máquinas característicos de cada revolução industrial. Então, a gente vai trabalhar um pouquinho de história, né? Então, a gente vai citar, a gente vai relembrar alguns materiais e máquinas que fizeram parte das etapas das diferentes revoluções industriais. Vamos entender o funcionamento das máquinas térmicas simples, dos motores de combustão interna e dos motores de combustão externa, e vamos aplicar, através de situações problemas, os conceitos estudados sobre as máquinas térmicas simples. Isso através da resolução de questões durante a aula e para casa. Bom? Então, começando aqui o nosso encontro de hoje, a gente vai falar sobre as máquinas térmicas. Professor, o que é uma máquina térmica? Uma máquina térmica, jovem, é um instrumento que converte energia térmica em energia mecânica. Esse conceito de energia térmica a gente já trabalhou nas nossas aulas de EJA 6, né? A gente já vem trabalhando nos nossos encontros anteriores, quando a gente estava falando de calor, de temperatura, e aí a gente citou as máquinas térmicas, não é isso? As máquinas, perdão, a gente citou a energia térmica, né? A energia térmica, meus queridos, ela é uma energia que os corpos, eles possuem, tá? Os corpos, eles possuem. E essa energia térmica, ela pode transitar de um corpo para outro. Quando ela vai sair de um corpo para outro, ela se chama calor, beleza? Então, não esqueça desses conceitos que a gente estudou em aulas anteriores, né? Calor é um conceito que a gente já trabalhou nos nossos encontros passados. Perfeito? Certo? Galerinha, e quando esse calor, quando essa energia térmica, ela produz movimento, eu chamo essa máquina uma máquina térmica, tá? E esse movimento, ele é aproveitado de diferentes formas, de diferentes maneiras. Como, por exemplo, motor a vapor, motor de combustão interna, que são motores que fizeram ou até hoje fazem parte do nosso dia a dia. Porém, não começou já com esses motores.
A gente teve um início num primeiro motor chamado de eulíptica. Esse primeiro motor, chamado de Eulípila, ele não tinha nenhuma utilidade. Por exemplo, o seu criador, ele colocou um vapor, na verdade ele colocou água dentro de um recipiente e esse recipiente tinha sobre ele uma bola de um material metálico com alguns tubos, algumas tubulações direcionadas para sentidos opostos. Quando ele colocou essa água para aquecer, o vapor de água fez mover essa bola por estar saindo por essas tubulações direcionadas para sentidos opostos. Então, o ar empurrava da esquerda para a direita a bola por meio de uma tubulação e a outra da direita para a esquerda. Fazia com que essa bola girasse. Beleza? Bom, a utilidade dessa máquina chamada de Eulípila não foi comprovada, não tinha nenhuma utilidade, só mostrou que a energia térmica poderia gerar energia mecânica. Bom, mas utilidade mesmo, não possuía. Ok? Então, tá aí a primeira máquina térmica criada pelo homem. Com o passar do tempo, essas máquinas elas foram se desenvolvendo, foram se tornando mais úteis para o nosso dia a dia. Com o passar dos anos, foram criadas outras máquinas térmicas, tais como essa primeira, que é chamada de Amiga do Mineiro. Por que ela é chamada de Amiga do Mineiro? Porque ela era uma máquina que conseguia tirar água das minas. Beleza? Essa máquina, chamada de máquina Amiga do Mineiro, ela foi uma máquina que ela foi chamada de máquina de vapor de Newcomen, ou só máquina de Newcomen. Mas popularmente ela tinha o nome de máquina Amiga do Mineiro, porque ela, através de um vapor de água, a água era aquecida através de um reservatório. Está aqui o reservatório. E esse reservatório conseguia mover toda essa parte maquinária, todo esse maquinário dessa máquina. E esse maquinário, ao girar, conseguia abaixar um recipiente, e esse recipiente ele ia enchendo com a água e sendo levado lá para a superfície. Então evitava que antes o mineiro ele tinha que pegar esse mesmo recipiente, encher com água, subir uma escada, jogar lá fora da mina. Aí depois ele descia, pegava o balde novo, enchia de água, subia, jogava fora.
Então a máquina conseguia fazer isso bem mais rápido, por meio desse gás, desse vapor de água, que fazia mover todo um maquinário, e esse maquinário conseguia fazer com que o balde descesse até as profundezas da mina, retirasse a água dessas profundezas e jogasse fora quando a máquina girasse para cima, né? Então, através dessa roda, a roda fazia com que o recipiente descesse, depois a roda girava para o recipiente subir. E aí você tinha esse movimento de desce e sobe, desce e sobe. Quando descia, enchia o balde, quando subia, jogava água fora. Quando descia, enchia o balde, quando subia, jogava a água fora. Essa era a máquina de Newcomen. Temos também a máquina a vapor, que foi de grande importância para a produção de movimento, a locomoção de pessoas e produtos, tá? Que é a máquina a vapor dos trens a vapores, tá? As locomotivas, a vapor, e essas locomotivas a vapor, elas conseguiam facilitar a locomoção de pessoas, que antes só era realizada por meio de animais, e a locomoção de produtos, que também só era realizada por meio de animais. Tá bom? Então, jovens, você tem essa locomoção bem mais rápida, em maior quantidade, tá? Bem mais rápida e maior quantidade. E aí você vai ter um desenvolvimento exatamente mostrando que eu tive uma rapidez no processo de transmitir pessoas, né, locomover pessoas e também locomover produtos. Perfeito? Show de bola, jovens. Bacana. Vamos para a terceira, os refrigeradores. Refrigeradores hoje são de grande importância para que a gente possa refrigerar, armazenar produtos de rápido desgaste quando submetidos a calor, né? Então, hoje você tem esses produtos com uma durabilidade bem maior, porque hoje eles são refrigerados, né? Hoje eles são submetidos a baixa temperatura, e essa baixa temperatura faz com que eles tenham uma durabilidade bem maior. Sim? Ok? Então, jovens, hoje nós temos os refrigeradores que são máquinas térmicas também, só que são, na verdade, chamadas de máquinas frigoríficas. Perfeito? São chamadas de máquinas frigoríficas. Ok, jovens? Beleza? Essas mostram aí o desenvolvimento
a evolução das máquinas térmicas desde os primeiros exemplos até os nossos exemplos atuais, até as máquinas atuais, as máquinas térmicas atuais. Beleza? Show de bola, galerinha! Vamos lá continuar. Vamos agora para a história das máquinas térmicas. Está aqui a nossa máquina chamada de máquina de Newcomen, ou também conhecida como máquina amiga do mineiro. Tá? Bom, essa máquina ela utilizava vapor de água para retirar água acumulada no fundo das minas de carvão. E aí você tem a representação de como isso acontecia. O que ia acontecer? Você tinha um reservatório com água que seria aquecida. Essa água, ela teria o seu vapor subindo para um reservatório. E esse vapor, por ter uma temperatura, por ter uma pressão diferente da água lá do fundo da mina, fazia com que a água no fundo da mina subisse. Certo? Então, quando essa água ela entrava em contato com o vapor quente, como tinham pressões diferentes, temperaturas diferentes, a água fria acabava subindo. Tá? Então, você teria essa água sendo bombeada para fora devido à diferença de pressão entre a água quente da caldeira e a água fria da mina. Certo? Ou você teria a situação como eu mostrei anteriormente, né? De que você tinha um maquinário que girava à medida que essa água do reservatório ia aquecendo. E esse maquinário, ao girar, fazia com que um recipiente fosse lá embaixo, onde tinha água no fundo da mina, e depois subisse jogando essa água, bombeando essa água para fora. Essa máquina ela foi muito importante, porque como os minerais eles acabaram sendo mais escassos nas superfícies, os mineiros eles tinham que se direcionar para cada vez mais ao fundo, para cada vez mais profundezas para encontrar mais minérios. Então isso ajudou em agilizar, em diminuir a umidade, a quantidade de água que existia no interior das minas de forma mais rápida. Bom? Então essa foi uma das primeiras máquinas que tiveram uma utilidade, um uso realmente para o dia a dia. Temos o motor de combustão externa, que foi um dos primeiros motores a ser construído e que também tinha uma utilidade. Esses motores de combustão externa foram utilizados nas máquinas a vapor das locomotivas a vapor, e eles vão trabalhar da seguinte maneira. Você tem uma caldeira com água no estado líquido, e essa água no estado líquido ela será submetida a um determinado aquecimento, e ela vai absorver
calor. Quando absorver calor, esse vapor ele vai acabar expandindo, fazendo mover um pistão, expandindo um cilindro, fazendo com que o pistão se mova. Esse pistão se movendo, ele está ligado a uma biela. Essa biela vai acabar girando e produzindo eletricidade ou produzindo movimento, que era o caso lá da locomotiva a vapor. Então essa biela fazia com que as rodas, essa biela seria as rodas, estava ligada às rodas da locomotiva a vapor. Então essa biela estava interligada com várias rodas da locomotiva. E aí essa locomotiva ela girava cada vez mais as suas rodas e então conseguia sair do lugar. Então a cada vez que as pessoas iam lá colocar mais carvão para aumentar o fogo, a caldeira produziria mais vapor e essa produção de vapor iria mover mais o pistão. Para cada maior movimento, eu teria também maior movimento da biela e maior movimento da roda dessa locomotiva. Professor, e por que chamam de motor de combustão externa? É porque a combustão ela é visível. Nesse local onde tem o carvão, onde tem a chama, eu consigo ver esse local, que é onde o cara vai lá, a pessoa vai lá e adiciona mais combustível, que é o carvão. Então, como eu consigo observar a reação química da combustão, e essa combustão ela acontece fora do motor, o motor possuirá o nome de motor de combustão externa. Perfeito? Jovens, então aqui está o funcionamento desse motor. Olha só. Eu tenho o pistão a todo momento se movendo para frente e para trás. Eu tenho a biela sendo movimentada pelo movimento do pistão. E aqui eu tenho a roda entrando em movimento por essa consequência também. Tá bom? Então era assim que funcionava o motor de combustão externa. Ok? Era assim que eu tinha o funcionamento do motor de combustão externa. A combustão fazia com que o gás entrasse nesse motor. O gás entrando nesse motor, ele ia expandir o pistão dentro de um cilindro e fazia com que uma biela se movesse e depois uma roda se movesse. Essa combustão ela acontece fora do motor, porque o motor é essa parte do cilindro com o pistão e a biela. Então, como a combustão acontece fora do motor, o motor é classificado como motor de combustão externa. Já o motor de combustão interna, você já vai possuir uma reação química acontecendo no interior do motor.
Esse processo ele acontece por meio de ciclos. Você via lá ciclos também. Ciclos mais simples do que aqui no motor de combustão interna. Esses ciclos eles envolvem desde a compressão até a expansão do gás. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês como ocorre essa combustão interna. Vamos lá. Você terá 4 tempos. Vou numerar eles aqui. Primeiro, segundo, terceiro e quarto tempo. Então, você tem esses 4 tempos. Perfeito. Esses 4 tempos serão, na verdade, os tempos para que ocorra a movimentação, o funcionamento desse motor de combustão interna. No primeiro tempo, o que vai acontecer? O primeiro tempo é chamado de tempo de admissão. Quando você promove o funcionamento de um motor de combustão interna, deve entrar combustível por meio de uma abertura. Essa abertura é chamada de válvula de admissão. Então, ela é uma abertura que possibilita a entrada de combustível dentro de um cilindro. Esse cilindro ele acaba descendo por conta do peso do combustível, fazendo com que o pistão que desce mova uma biela. Então a biela ela vai girar. Só que ela gira de baixo para cima. Então ela vai se mover de baixo para cima, iniciando o segundo movimento, o segundo tempo, que é o tempo de compressão. Nessa fase, você vai ter a compressão da mistura, a compressão do combustível. E esse combustível, ele vai entrar em contato com uma parte do motor que se chama de vela. Essa vela, ela é uma parte do motor que vai produzir uma faísca, que vai dar origem ao terceiro tempo, que é o tempo de combustão. Então, quando o pistão ele comprimiu o combustível, esse combustível entrou em contato com uma parte do motor chamada de vela. Essa vela ela acaba liberando uma faísca que vai produzir a combustão do combustível dentro desse cilindro. E aí o cilindro desce mais uma vez, né? O pistão, na verdade, ele desce mais uma vez. Ao subir novamente, quando o pistão sobe novamente por conta de um giro da biela, você tem a liberação do resto do combustível. Do resto do combustível que já entrou em combustão. Então, o que sobrou vai ser liberado na sua forma gasosa por meio de um tempo chamado de tempo de exaustão ou tempo de escape, por meio de uma válvula chamada de válvula de escape, que é o que vai depois para fora por meio do encanamento do veículo, né? No caso de motores de veículos. Tá? Então você tem esses 4 tempos acontecendo bem rapidamente dentro de um motor de um veículo. O tempo de admissão, que é o tempo de entrada do combustível. Esse combustível depois ele é comprimido,
que seria o tempo de compressão. Durante essa compressão, eu tenho uma faísca sendo liberada e entrando em contato com esse combustível comprimido, que vai gerar, então, o terceiro tempo, que é o tempo de combustão. Vai iniciar a queima do combustível, que vai fazer girar novamente a biela. E depois você terá o tempo de exaustão, que é a fase de escape do combustível já queimado, combustível já utilizado, só na sua forma gasosa. Beleza? Então, esses são os 4 tempos para o funcionamento de um veículo, e aí você vê como esses 4 tempos ocorrem, e ocorrem de forma rápida, né? Então, você tem aqui os 4 tempos acontecendo nesses 4 cilindros. Beleza? Então, nos 4 cilindros, você observa setinhas entrando por meio de uma válvula de admissão. Depois, vai produzir uma expansão, uma descida do pistão por conta da entrada desse combustível. Porém, a biela ela vai produzir uma volta que vai fazer com que o pistão suba novamente. E aí, esse combustível comprimido entra em contato com a vela, que vai dar origem a uma combustão. Essa combustão faz com que o pistão sofra novamente uma descida. Quando ele retorna, ele volta a subir, o combustível no seu formato gasoso vai acabar saindo por meio de uma válvula de escape, certo? Então, esse motor ele se chama de motor de combustão interna porque a combustão acontece dentro do motor. Beleza? E aqui nós temos, na parte da nossa aula, que falar sobre os combustíveis. A história, a evolução desses combustíveis. Então, primeiro, nós temos o primeiro combustível utilizado pelo homem, que foi a lenha. Depois, essa lenha, que ela tem as seguintes características, olha só. Foi o primeiro combustível utilizado na história. Era utilizado em fogueiras, preparo de alimentos, para espantar predadores, certo? Depois, o próximo combustível a ser utilizado foi o carvão vegetal e mineral, que emitia menos fumaça que a lenha e queimavam produzindo temperaturas mais elevadas. Porém, eram e são mais danosos para o meio ambiente do que a lenha. Posteriormente, com a evolução dos combustíveis, chegamos ao petróleo, combustíveis muito utilizados hoje. Esse combustível vem de origem fóssil, como por exemplo aí o diesel, né? Gasolina, querosene, são exemplos. E são os principais combustíveis utilizados atualmente. Essa guerra pelo petróleo, por cada centavo desse combustível, fica cada vez mais presente no nosso dia a dia, né? As famílias hoje elas falam bastante sobre essa questão do petróleo, tá algo bem presente mesmo no dia a dia, porque hoje a gente contabiliza os centavos para ter o maior rendimento, ter o menor gasto possível com combustível. E nós temos também os biocombustíveis, os combustíveis menos danosos para o meio ambiente, já que, por exemplo, o petróleo é um outro combustível também que é muito danoso para o meio ambiente. Os biocombustíveis,
Eles vão substituir os combustíveis fósseis, são formas de substituição dos combustíveis fósseis. Eles são menos poluentes do que os combustíveis de origem fóssil. São feitos de matéria orgânica e exemplos você tem o etanol e o biodiesel, né? São exemplos de combustíveis que não produzem tantos males como o petróleo, como o carvão vegetal e mineral para o nosso ambiente. Perfeito? Galerinha, para a gente finalizar, vamos ter algumas atividades. Eu vou querer que a gente trabalhe com elas agora. Vou te dar um minutinho para que você possa pensar no que diferencia o motor de combustão interna para o motor de combustão externa. Um minutinho na tela. Vamos lá, jovens. E aí? Qual seria a nossa alternativa, né? Qual seria a nossa resposta, na verdade, correta? Olha só, os motores de combustão externa são motores que o fluxo de combustível não participa da reação química. Além disso, a combustão acontece na parte externa. Motor de combustão interna, o fluxo de combustível faz parte da reação química. Então, aqui você já tem o combustível queimando internamente neste motor, beleza? Então, essa seria a diferença entre motor de combustão interna e motor de combustão externa. Vamos lá para o nosso segundo exercício. Vou te dar mais um minutinho e a gente volta já.
Vamos lá, jovens. Então, para a gente finalizar o nosso encontro de hoje, esses são os 4 tempos dos motores de combustão interna: tempo de admissão, tempo de compressão, combustão e escape. Beleza? Bom, galerinha, neste material você vai observar várias questões, vários problemas que você pode resolver em casa e você vai enviar a resolução, a sua resposta para os seus professores mediadores, tá bom? A gente volta a se encontrar e falar desse tema na próxima aula, no próximo encontro, e eu espero vocês assistindo esse encontro também. Tchau, tchau, jovens. Até a próxima.